Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo quais são os principais aspectos que você precisa saber acerca da casa 1. Bom, pessoal, nos vídeos anteriores eu tratei acerca da astrologia enquanto ciência tradicional, expliquei o que se entende pela astrologia enquanto ciência tradicional no aspecto que ela busca o alcance universal, o aspecto de união com o divino. Eu trouxe também, e abordei no vídeo anterior, o que se entende por casa, o que se entende por um planeta e o que se entende por signo. Quais são os principais aspectos? Então, caso o ouvinte queira se aprofundar com maior detalhes, peço que se dirija aos vídeos anteriores, os quais vou estar deixando o link aqui na descrição. Pessoal, no vídeo de hoje, antes de colocar aqui ponto por ponto quais são as principais características da casa 1, eu quero colocar num aspecto geral que se entende pelas casas. Como eu havia dito, as casas, ela nada mais é do que divisões relativas do céu. Por quê? Por que isso, Giovanni? Porque depende da hora e depende do local do nascimento daquela pessoa que vai ser objeto de análise. Então, por isso, ao passo que os signos eles são divisões fixas, as casas elas são divisões relativas. Então, podemos dizer assim que as casas elas representam os 12 tipos de experiência que um determinado indivíduo ele vai enfrentar nesse movimento. Ou seja, porque ele começa na casa 1 e vai até a casa 12. Ou seja, são diferentes experiências, são 12 experiências que todo indivíduo, um vai enfrentar mais, outros menos. Depende realmente da configuração astrológica. Bom, as casas também, como eu havia dito, elas se dividem em casas angulares, casas sucedentes e casas cadentes. As angulares, elas se referem ao aspecto do ser, ao aspecto do eu, né? Um aspecto mais, digamos assim, que a gente recebe. As casas sucedentes, aquelas casas que sucedem, são as casas de usar, ou seja, como a gente usa aquilo que a gente recebe. Por exemplo, a casa 1 ela é a casa do eu, que é a casa do ascendente. E a casa 2 é a casa das posses, entendeu? Então, a gente tem e a gente precisa usar. Então, é meio que até uma coisa lógica. E a próxima casa, que são as casas cadentes, elas são as casas de entender ou transformar. Ou seja, ao passo que a gente tem e ao passo que a gente usa, a gente entende, a gente se transforma. E a casa 4 se reinicia o ciclo. Ou seja, volta a ser a casa angular. Seria como se fosse uma nova etapa. Bom, feita essa breve introdução, a casa 1, que é a casa do ascendente, e aqui eu quero sublinhar que a palavra horóscopo significa ascendente. O que é o ascendente? O ascendente ele é o portão principal que nos define. Ou seja, seria como a gente é visto pelos outros e como a gente se vê. Ou seja, seria uma casa realmente, uma aparência, a casa do eu, ou a personalidade exterior. Então, uma palavra-chave assim, de identidade da casa 1 é isso. É aquela coisa como a gente se vê, ou seja, nosso aspecto visual propriamente dito. Ela é uma casa de vida. Por que uma casa de vida? Porque ela é uma casa cardeal. Uma casa cardeal ela tem essa coisa de vitalidade, porque os signos cardeais eles têm afinidade com a casa 1, por exemplo. Áries ele pode estar em uma outra casa, porém ele tem afinidade com a casa 1. Ou seja, esse signo cardeal ele tem um aspecto de vitalidade, o que a casa 1 também tem. Então, quem tem, por exemplo, Áries na casa 1 terá uma coisa dignificada. Isso é o que eu vou estar explicando nos vídeos posteriores, né? O que se entende por uma queda, uma dignificação e tal. Então é isso, pessoal. Eu acho que trouxe aqui que a casa 1 é uma casa cardeal, é uma casa que tem afinidade com Áries, do elemento fogo, é uma casa angular e é uma casa ativa. Ou seja, são pessoas que têm uma vitalidade. Então no vídeo de hoje foi isso. No vídeo seguinte vou estar tratando acerca da casa 2,
que é a casa das posses, que tem afinidade com touro, terra, mais pragmático. E por hoje foi isso aí, muito obrigado, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um comentário aí para estar ajudando no engajamento e também estar entendendo os pontos que estão em dúvidas.